Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Shimaru. Bom, hoje iremos falar sobre o que é o Esperanto e vale a pena aprender? Normalmente as pessoas quando descobrem que alguém está falando Esperanto ou estudando o idioma Esperanto, eles sempre perguntam isso. Que é isso? Que língua é essa? Vale a pena aprender isso? Veremos. Bom, começando, o que é o Esperanto? O Esperanto é uma língua planejada. Uma língua planejada é uma língua que não se desenvolveu naturalmente entre as pessoas, né? Não foi surgindo aos poucos, e de repente alguém teve uma ideia e foi construindo as regras, as palavras, e com tudo isso faz uma língua planejada, uma língua artificial. E o Esperanto é a língua artificial mais falada no mundo, não é a única. Existem várias línguas artificiais. Existe a Interlíngua, Volapük, existem Tokpona, um monte de línguas. Por exemplo, os filmes, como O Senhor dos Anéis, usa línguas planejadas. O filme dos... O Avatar, aqueles homens azuis, eles usam uma língua planejada. Então, existem várias línguas planejadas. Muitas delas são criadas com o objetivo de uma ficção científica, num filme, por exemplo, ou para livros. O Esperanto ele foi criado com o objetivo de ser uma língua para facilitar a comunicação entre pessoas de idiomas diferentes. É hoje a língua planejada mais falada no mundo, tá? Existem pessoas no mundo inteiro que falam o Esperanto. Não é a língua oficial de nenhum país, né? Se você fala assim, é língua de qual país? Não, nenhum país aceita o Esperanto como língua oficial. Cada um tem a sua língua natural, assim como o Brasil tem o português, os Estados Unidos tem o inglês. Cada país tem a sua língua, né, que é ligada à sua cultura, à sua história. O Esperanto é uma língua para servir de ponte, de meio extra de comunicação entre pessoas de línguas diferentes. O Esperanto pode ter entre 100 mil e 2 milhões de falantes. É difícil fazer esse cálculo porque não existe uma forma fácil de saber exatamente quantas pessoas falam esse idioma. No Brasil, por exemplo, quando é feito o censo para contar a quantidade de pessoas, dificilmente se pergunta qual idioma, quais idiomas você fala. Poderia ser uma pergunta adicionada, mas não é, então não tem como fazer esse cálculo facilmente e pode ter até 10 milhões de aprendizes. Aprendizes são aquelas pessoas que se interessaram pelo idioma, estão começando a aprender nas primeiras lições, mas ainda não têm condições de fazer uma conversa fluente entre pessoas de lugares diferentes, de países diferentes, sem ter que socorrer ao português toda hora para complementar a conversa. Aqueles que conseguem conversar só em Esperanto estão entre os 100 e 2 milhões de falantes. O Esperanto nasceu em 1887, no dia 26 de julho de 1887. Isso faz com que ela tenha 133 anos. Mas quando se compara com línguas, com idiomas, não pode se dizer que é uma língua antiga, já que o português, por exemplo, deve ter pelo menos uns 900 a quase 1000 anos, o idioma português. Então, se pararmos para pensar, no mundo de línguas, o Esperanto ainda é uma criança, tá? Uma criança que promete muito ainda para o futuro próximo. E o Esperanto tem uma comunidade e cultura enorme e crescente. Todas as línguas planejadas, aos poucos, têm uma comunidade que vai desenvolvendo materiais, livros, músicas, e o Esperanto, pelo tempo que já existe e pela quantidade de pessoas que falam, ele tem uma comunidade que está sempre em contato, pessoas do mundo inteiro, e que desenvolvem um material muito bom, com muita música, muito livro, e aos poucos isso tem crescido. Bom, e aí chega a questão: vale a pena aprender Esperanto? Bom, isso depende do objetivo de cada pessoa, né? O que a pessoa busca para a sua vida, né? Qual o seu objetivo ao aprender uma língua? Simplesmente a ideia de aprender uma língua já é muito boa, independente de qual seja, mas o objetivo com uma língua pode ser diferente, pode ser que o Esperanto te contemple ou não. Por exemplo, se o seu objetivo é dinheiro, você quer muito aprender um idioma que te ajude a conseguir emprego, que te ajude a ter mais condições de trabalhar, de fazer faculdade e tudo mais. Bom, nesse caso, o ideal seria aprender inglês, porque é o idioma hoje mais voltado para a área de economia. Te ajuda um pouco mais, né, para emprego e tudo mais. Para fazer turismo,
Para fazer turismo, o Esperanto vale a pena. Só que quando você chega, por exemplo, no aeroporto, normalmente se usa o inglês. Quando você chega num outro país em lugares caros, normalmente se usa o inglês. Mas quando você aprende o Esperanto, você tem acesso a uma comunidade mundial muito amigável e disposta a te receber. Então você poderia fazer um turismo, ao invés de viajar com um custo muito caro, viajar direto para casa dessas pessoas ou até para um hotel próximo a essas pessoas que te dariam suporte e te ajudariam a se estabelecer naquela região. Seria um guia local, né, muito mais presente, mais comunicativo. Acho, no meu ponto de vista, que acaba sendo um turismo mais eficiente, mais gostoso de se viver. Bom, se o seu objetivo ao aprender uma língua é conhecer pessoas, o Esperanto é muito interessante, porque sempre que você aprende um idioma, você quer conhecer novas pessoas, quer colocar aquela língua em prática, e pessoas no mundo inteiro estão aprendendo Esperanto, e você vai encontrar pessoas dispostas a conversar com você e muito, muito à vontade para ter esse contato. Já quando você está aprendendo inglês, e você tenta conversar em inglês com uma pessoa talvez nativa, ele está tão ocupado com o seu serviço que dificilmente vai querer conversar. Então, nesse ponto, para conhecer pessoas, eu acho que o Esperanto tem um pouco mais de vantagem. Treinar a mente. Toda vez que se aprende um idioma, é um treinamento mental. Você tem que fazer uma prática de aprendizado. Depois, para conseguir conversar numa língua diferente, você tem que estar com o cérebro o tempo todo funcionando e pensando, buscando as respostas, as palavras, analisando as regras, tudo assim em questão de segundo ou menos do que segundo. Então, é um treinamento muito grande, muito bom para a mente, aprender qualquer idioma. O melhor idioma para treinar a mente seria o latim. Existe, inclusive, algumas faculdades que até pedem que o aluno aprenda latim para que ele consiga desenvolver a sua capacidade de matemática. Olha só, aprendendo latim melhora a matemática. Só que o latim é um idioma muito, muito complicado. Então, hoje eu diria que o substituto mais interessante para ele nesse ponto, para que a pessoa consiga aprender rápido o idioma e ter esse ganho de inteligência, seria o Esperanto. Lógico, qualquer idioma que se aprenda faz esse treinamento da mente, mas entre eles o Esperanto é um dos que mais terá essa eficiência. Bom, passar tempo. Todo idioma que se aprende é um bom passatempo, né? Para você poder sentar, conversar, ler coisas em livros diferentes. Então, eu recomendo nessa opção de passar tempo o Esperanto, até inclusive pelo tempo, a velocidade com que você vai aprendê-lo. Mesmo que talvez algumas pessoas demorem a aprender Esperanto, ele é com certeza a língua mais rápida a ser aprendida do mundo todo. E existem pessoas que tentam aprender o idioma no objetivo de fazer algo bom, algo diferente. Eu diria que nesse caso o Esperanto também é uma boa opção, porque existe uma comunidade no mundo inteiro voltada para tentar construir um mundo melhor. E eu diria que o Esperanto faz parte, é um tijolinho dessa construção de um mundo melhor. Bom, mas falando assim, parece que eu gosto mais de Esperanto e que, no meu ponto de vista, é um idioma perfeito. Sim, é verdade. Para mim, o Esperanto é um idioma perfeito. Mas existem críticas. Muitas pessoas criticam o Esperanto. Acredito eu que o principal ponto de crítica do Esperanto é alguma pessoa que não conhece, nunca ouviu falar e quando ouve a primeira vez já começa a fazer críticas sem conhecer a fundo o que realmente é. Então vamos observar algumas críticas que você com certeza vai ouvir algum dia. Algumas delas dizem assim: o Esperanto é artificial. E é verdade, o Esperanto é uma língua artificial. Ele foi criado por uma pessoa, né, um estudante de línguas, um linguista. Ele analisou tudo o que poderia fazer de bom para que uma língua ficasse fácil e rápida de ser aprendizado e criou o Esperanto. Então, sim, é um idioma artificial. Tem um cara que critica até o Esperanto dizendo assim, é uma língua biônica. Eu achei massa a crítica dele, pensei, poxa, que bom, então nós temos uma língua biônica para poder utilizar. Que show. Agora, há quem diga que o Esperanto não tem cultura. E eu diria que ele está errado, porque o Esperanto tem uma cultura mundial. Eu converso, hoje talvez nem tanto, estou juntando mais uns grupos locais, mas eu já conversei com pessoas do Japão, da Rússia, da China, dos Estados Unidos, do México, das Filipinas, tudo através do Esperanto, da Grécia. São pessoas, contatos que eu tive que eu não teria usando outras línguas. Ninguém iria querer parar para conversar com um brasileiro por causa para aprender inglês ou coisa assim.
e através do Esperanto a gente cria uma comunidade de amizade internacional. Acho que vale muito mais a pena. Bom, difícil de se tornar fluente. Eu E existe no Esperanto a palavra comentando. Muito diz assim, mi estas comentando, que quer dizer eu sou iniciante. Acontece muito no Esperanto de umas pessoas começarem a aprender e ficarem presas na mesma regra. Sei lá, acontece. Eu não sei ainda explicar por que acontece isso, mas existe muito isso. Eu diria que vale a pena se esforçar e tentar ir um pouco mais longe no Esperanto, começar a se arriscar, a falar, a conversar, a ler, porque quando você consegue realmente colocar o Esperanto para funcionar, ele é um idioma gostoso de se falar, de conversar com pessoas. É legal uma conversa quando você percebe que você está conversando com alguém que te entende e que consegue falar e você entende também. Principalmente se essa conversa for com alguém de outro país que não fala português e você não fala a língua dessa pessoa. É muito, muito legal. Eu já conversei, por exemplo, com pessoas da França, pessoalmente, assim, cara a cara, e eu não sabia falar francês e ela não sabia falar português, e foi uma conversa muito, muito proveitosa, muito bem desenvolvida. Bom, medo do Esperanto se tornar mundial. Existem algumas pessoas que pensam que o Esperanto quer dominar todas as línguas. E na verdade é o contrário. O inglês, com a sua cultura massiva, com o poder que impõe, ele tem feito o inglês se espalhar por todos os países do mundo. E isso aconteceu quando o latim era o idioma mais importante do mundo. O Império Romano se espalhou sobre os outros, levando através do exército o seu idioma, e hoje uma grande parte da Europa e do mundo inteiro tem suas línguas influenciadas pelo latim, se não criadas unicamente através do latim. Então, o que o inglês tem feito hoje é a mesma coisa. Ele tem imposto a sua influência sobre o mundo e isso tem feito com que algumas línguas pequenas, existem línguas hoje que têm 50, 100 pessoas só que falam. E essas pessoas pensam que sua língua é tão pouco importante que começam a deixar de lado e aprender só o inglês. E deixa a sua cultura, esquece a sua cultura para escolher o inglês como idioma principal. E isso tem feito com que muitas culturas e idiomas no mundo desapareçam. O Esperanto, ele traz uma proposta diferente. O objetivo seria que cada pessoa, mesmo que seja de uma língua que tenha apenas 10, 20 falantes, que eles mantenham a sua língua e que sempre que for conversar com pessoas de outros lugares do mundo, utilizem o Esperanto, que aí você não tem aquela obrigação de aprender com a língua do outro para conversar. Por exemplo, pense, você quer conversar com alguém dos Estados Unidos, alguém que só fala inglês e você só fala português. Qual que você acha que é a língua que vai ser estudada? Você vai ter que aprender inglês para conversar com ele ou ele vai ter que aprender português para conversar com você? Se pensar bem, não existe quase ninguém dos Estados Unidos aprendendo português ou outros idiomas para conversar com a gente. Normalmente eles ficam esperando que todo mundo saiba inglês. Isso é uma imposição cultural. O Esperanto, ele te oferece a seguinte ideia: vamos, cada um de vocês aprende Esperanto, é fácil, é rápido, é justo porque todos vão aprender a mesma coisa e terão uma língua ponte para conversar, sem que ninguém tenha a sua língua colocada numa posição inferior, como se fosse pior que a outra. Tá? Então essa é uma ideia bem interessante. Alguns dizem que o Esperanto é uma língua machista, porque tem muitas palavras masculinas. Ele foi criado há 133 anos atrás, e mesmo assim é, de todos os idiomas do mundo, pelo menos de todos os que eu conheço, aquele que traz mais uma concepção de igualdade entre homens e mulheres. Talvez ainda seja um pouco falho, talvez, mas eu não conheço um idioma que seja ainda mais aberto à igualdade entre homens e mulheres. As mulheres que querem aprender o idioma vão perceber que ele é bem voltado para esse universo feminino também. É uma língua muito justa entre homens e mulheres. E até com outras igualdades também, igualdades de gênero, ele tem uma liberdade assim muito natural para mostrar que as coisas são todas iguais. Há pessoas que falam assim, o Esperanto falhou, ele não deu certo. Bom, ele falhou num ponto de vista de que ele imaginava que se tornaria uma língua ponte de uma forma mais rápida, e já tem 133 anos e ainda não aconteceu isso.
Então, nesse ponto de vista, ele falhou. Mas, no meu ponto de vista, ele deu certo porque ele tem uma comunidade, é uma das línguas mais faladas do mundo hoje. Se comparar todas as línguas no mundo, deve existir mais de 6 mil línguas. E o Esperanto deve estar entre as 100 línguas mais faladas do mundo. Então, para mim, ele deu certo. Não chegou ao que queria, mas é uma língua que está caminhando. Deu certo. Há pessoas que dizem que o Esperanto é o idioma da religião espírita. Bom, eu não sou espírita, então acredito que eu possa falar livremente sobre isso. O idioma Esperanto é uma ponte de comunicação entre pessoas. E as pessoas podem utilizar o idioma para falar sobre qualquer assunto. Pode acontecer até de criminosos utilizarem o idioma para poder conversarem sobre crimes. É uma possibilidade. Assim como utilizam do português também para falar. E se o espiritismo acontece no Brasil, então o português é utilizado para o espiritismo. Se a Umbanda acontece no Brasil, o português é utilizado também para a Umbanda. Qualquer religião pode utilizar do português. Então também qualquer religião pode utilizar do Esperanto. Como no mundo inteiro o espiritismo é muito forte aqui no Brasil, eles gostaram da ideia do Esperanto e a desenvolve, né? Desenvolve bastante esse idioma. Mas em outros países, como por exemplo no Japão, as religiões de lá usam o Esperanto. Tem uma religião chamada Oomoto que usa muito o Esperanto, que desenvolve bastante, assim como o Espiritismo faz aqui no Brasil. Tá? E sim, a comunidade espírita que fala Esperanto é bem grande, mas eles têm um dom de respeito muito grande. Então, no encontro de esperantistas que eu participei uma vez, eu percebia uma aproximação entre pessoas que falavam Esperanto e que eram de religiões diferentes, do espiritismo, católicos, evangélicos, entre eles assembleianos, presbiterianos, batistas. Tinha pessoas que eram ateus, que não acreditavam em Deus, tinha pessoas que eram da religião da Wicca. Então, estava todo mundo sentado numa mesa conversando como se fossem pessoas, sem nenhum preconceito de onde você é, o que você faz, o que você acredita. E foi o que mais me apaixonou no Esperanto. A oportunidade de você sentar e conversar com outras pessoas, não vendo o que ela é, simplesmente vendo que ela é uma pessoa, um ser humano e pronto, nada além disso. E isso é fantástico no Esperanto. Bom, e é possível fazer uma comparação do Esperanto com outras línguas. A primeira comparação, praticamente no vídeo inteiro, foi feita com o inglês, que é uma língua. O inglês força um pouco uma imposição cultural e é uma língua voltada para a economia. Então, se o seu objetivo é aprender coisas para ganhar dinheiro, aprenda inglês ou chinês, são línguas que podem te ajudar um pouco mais nesse ponto. A interlíngua é uma outra língua artificial. É uma língua muito interessante também, é muito baseada no latim e nas línguas derivadas do latim, também no inglês e em outras. É uma língua muito, muito fácil de ser compreendida. Então, se você nunca viu um texto antes em interlíngua pegar, com certeza você vai entender 90% desse texto. Esse ponto de vista é interessante. Porém, para você aprender interlíngua é bem difícil. Em relação ao Esperanto, ela é bem mais difícil para ser aprendida. Talvez até pelo excesso de similaridade que tem com os idiomas. Mas é uma língua interessante também de ser aprendida. O latim é uma língua extremamente difícil de ser aprendida porque ela tem coisas que não se utiliza hoje no português, mas quem aprende, aprende muito mais sobre o seu próprio português e tem um desenvolvimento mental muito grande. Mas é um pouquinho difícil. Mas se quiser tentar aprender, vale a pena. Japonês. O japonês hoje em dia tem crescido muito a quantidade de pessoas que falam japonês, principalmente por questão assim do desenvolvimento de animes, de desenhos, né, desenho animado japonês. É muito, muito divertido. E se você conseguir assistir o desenho ouvindo na língua deles, entendendo o que eles estão falando, é muito mais divertido. Mas, para nós brasileiros também seria uma língua um pouco complicada de ser aprendida. Mas quem conseguir, vale a pena. O Volapük é uma língua artificial também, assim como o Esperanto, que surgiu antes do Esperanto, mas ela acabou que a comunidade dela não cresceu muito, o idioma não foi muito à frente. O idioma ainda existe, ainda tem uma comunidade, mas não é uma comunidade muito grande e é uma língua bem difícil de ser aprendida. Então, não recomendaria muito, pelo menos no momento.
E o idioma Ido é um idioma que veio depois do Esperanto, foi uma tentativa de consertar alguns erros do Esperanto, o que eu achei até bastante preconceituoso. Algumas pessoas que nunca tinham estudado Esperanto, nunca tinham parado para praticar e para usar, falaram assim, não, gostamos do Esperanto, mas vamos corrigir os seus erros. Eles nem sabiam que erros tinham e tentaram corrigir. Na verdade, o Esperanto é uma língua muito mundializada. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo acha o Esperanto fácil e interessante. E eles tentaram transformar o Ido numa língua um pouco mais... É como se fosse um Esperanto da Europa, né? Europeizaram, algo assim. Transformaram o Esperanto numa língua mais da Europa. Foi um pouco injusto e preconceituosa. E acabou não dando muito certo também. Pode ser que tenha uma comunidade hoje em dia, não conheço, mas sei que é bem pouco falante, a sua cultura, o seu material é bem pequeno, tá? Bom, pessoal, é isso aí sobre o Esperanto, era o que eu queria falar. Desculpem se o vídeo ficou um pouco longo, é que o assunto acaba sendo realmente longo e tem muito mais coisa sobre o Esperanto para ser falado e aprendido. Vou deixar na descrição desse vídeo um link para aqueles que tenham interesse em aprender o idioma Esperanto, possam participar de um grupo de WhatsApp, ok? Pessoal, obrigadão por terem assistido o vídeo até o final. Valeu, até a próxima.